Olá! Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre função exponencial, que é uma função exponencial, né, e de onde vem esse nome exponencial. Vem de expoente, né, e quando se fala em expoente você já pensa imediatamente em potência. Então, a função exponencial, inclusive uma das suas grandes utilizações, referem-se a casos em que nós tratamos de crescimento exponencial ou decaimento exponencial. A função tanto pode ser crescente como decrescente. É bastante comum a aplicação desse tipo de função em crescimento populacional, por exemplo, seja o crescimento de uma população de pessoas, de uma região, o crescimento de uma população, o crescimento, por exemplo, de casos de uma determinada doença, né, da presença de um determinado vírus numa região. Em várias situações isso ocorre, né, e pode ser modelado matematicamente através da função exponencial, que é exatamente aquela função que é aplicável nas situações em que se percebe o crescimento a cada período, a cada etapa. Então pode ser um crescimento anual, né, diário, semanal, mensal, seja qual for o período que se esteja considerando, ou a etapa, você tem exatamente um crescimento ou um decaimento a uma taxa fixa, mês a mês, dia a dia, período a período. O percentual é o mesmo, ou a taxa é a mesma, e a gente pode tratar essa taxa de forma percentual. Mas o tanto, né, em valor absoluto, a quantidade que vai estar aumentando ou diminuindo, ela varia. Porque você vai estar calculando um mesmo percentual, só que no valor imediatamente anterior. E esse valor vai sendo atualizado. Então você vai estar aplicando uma mesma taxa, só que em valores diferentes, valores que vão aumentando ou valores que vão diminuindo. O resultado disso, né, a cada período, difere do período anterior. Tá? Então vamos aqui para o nosso slide, conhecer melhor a função exponencial, ver como nós a definimos, né? Uma função exponencial é exatamente uma função, aí uma exponencial pura, né? Nas aplicações a gente acrescenta alguns elementos, mas é uma função f de x que vai ser igual a uma base, então a é uma constante, elevado a x. Daí o nome exponencial, porque a nossa variável independente é o expoente de uma potência. Ok? E isso, quando isso ocorre, nós percebemos um comportamento característico, até por isso que nós fazemos divisão em vários tipos de funções, porque de acordo com o formato da expressão que define a função, nós já prevemos, né, um certo comportamento característico daquele formato. E no caso da função exponencial, vocês vão perceber que o gráfico, por exemplo, não é uma reta como o da função de primeiro grau. Também não é parábola como a função do segundo grau. Então ela tem um comportamento característico. E é isso que a gente vai estar vendo aqui neste vídeo. Então uma função exponencial é uma f de x que é igual a elevado a x, ou y que é igual a elevado a x. Perfeito? Bom, vamos às restrições ou às condições de existência dessa função. Então voltando aqui para o nosso slide, olha lá, o a, essa base da minha função exponencial, essa constante, tem que ser maior que zero. Tá? Não pode ser negativa por quê? Bom, antes disso, não pode ser zero por quê? Se for zero, deixa de ser uma função exponencial para ser uma função constante, porque zero elevado a qualquer valor vai ser sempre zero, exceto elevado a zero. Né? Além disso, não dá para esse a ser negativo. Por quê? O nosso x ele vai poder assumir qualquer valor real. Entre eles, por exemplo, o valor meio, né? 1 sobre 2 o x pode ser, ou 0,5. E você se lembra que elevar um número a meio é o mesmo que calcular sua raiz quadrada. Né? E eu estou falando no caso da raiz quadrada, mas o que eu vou dizer aqui vale para raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, ou seja, qualquer raiz de índice par. Nós não temos, né, não é definida a raiz, quando o índice é par, de um número negativo. Por isso que essa base aí não pode ser um valor negativo. E também não pode ser zero pelo fato que eu expliquei. Perfeito? Então, dando continuidade aqui. Além disso, a base A tem que ser diferente de 1. Tá? Porque se for 1 elevado a qualquer valor dá sempre 1, a função passa a ser constante. Então, considerando essas duas restrições, perdão, quanto à base da nossa função exponencial, né,
ela pode, essa base, esse A, pode assumir qualquer valor aí entre 0 e 1, não podendo ser 0 e nenhum, tá? Qualquer valor aí no meio, tá? Mostrando na reta numérica. E pode também ser qualquer valor maior que 1. Se for um valor entre 0 e 1, você vai ver que a função vai ser decrescente. Agora, se o valor estiver acima de 1, a função vai ser crescente. Então, vamos aqui a dois exemplos para ilustrar o que está sendo falado, através de dois exemplos. O primeiro em que a base A é um valor entre 0 e 1. Então, estou considerando a função y é igual a meio x, 0,5x, ou 1 sobre 2x, se você preferir. E escolhi alguns valores arbitrários para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, foi uma escolha minha, né? E a partir deles eu vou calcular os respectivos valores de y. Então, quando o x for menos 2, a minha função vai ser meio elevado a menos 2. Lembre-se que elevar um expoente, elevar uma base a um expoente negativo, você inverte a base, né, e troca o sinal do expoente. Então, meio elevado a menos 2 é 1 sobre meio elevado a 2. Meio elevado a 2 é 0,25. Portanto, o y vai ser 1 dividido por 0,25, que dá 4. Ok? Aí, fazendo o mesmo para outros valores, você pode escolher os valores que quiser para x, escolher alguns que me facilitam o cálculo, inclusive para mostrar a sequência de cálculos, tá? Mas, por exemplo, se o x for menos 1, a minha função vai ser meio elevado a menos 1, só inverte, que fica 1 sobre meio elevado a 1, que é 1 sobre meio, que vai dar 2. Então, quando o x for menos 1, o y é 2. Para cada cálculo, cada sequência de cálculo que eu faço aqui, é gerado um ponto no gráfico, que já já nós vamos ver. Depois, x igual a 0, fica meio elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1, né? Então, o y é 1. Depois, se o x for 1, meio elevado a 1, que é meio mesmo, e meio elevado a 2, ou seja, 0,5, que multiplica 0,5, que dá 0,25. Então, nós temos aí 5 pontos que foram calculados, que estão aqui na nossa tabelinha, resumindo esses pontos obtidos na nossa tabela. O ponto menos 2,4, menos 1,2, 0,1, 1,5 e 2,025. Perfeito? Bom, lançando esses pontos, né, no nosso gráfico, olha lá, o primeiro ponto, lendo aí da esquerda para a direita, é o ponto menos 2,4. Quando o x é menos 2, o y é 4. Então, suba uma linha, né, vertical pelo menos 2, passe uma linha horizontal pelo 4, ali do eixo y, o encontro dessas linhas é o ponto exatamente menos 2,4. E assim, né, para os demais, menos 1,2 é o segundo ponto obtido ali da esquerda para a direita. Aquele ponto 0,1, isso é uma característica da função exponencial, sempre que o x for 0, ou seja, o expoente for 0, o resultado, se for uma função exponencial pura como essa, seja qual for a base dessa função, né, o resultado é 1, o y é 1. Então é uma função que vai estar sempre cortando o eixo y no 1. Repito, quando for pura, né, um a elevado a x, e o a dentro daquelas condições que foram apresentadas aí no início. Perfeito? E dando continuidade, 1,5, né, 1 do x, meio do y, 2,025, no gráfico aparece até aí um quinto ponto, né, que não está calculado ali, que é o 3,0,125. Tá? X igual a 3, y igual a 0,125. Com esses pontos já dá para ter uma boa noção do traçado da nossa função. E você está vendo aí que ela é decrescente. À medida que você vai olhando mais para a direita, a função vai decaindo. Então, é uma função decrescente. E para nós fecharmos aqui, o outro exemplo é exatamente para o outro intervalo, né, de possibilidade do A, que é o A maior que 1. Então, quando essa base for maior que 1, eu tenho aí como exemplo 2 elevado a x, tá? E vou, da mesma forma, lançar os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 para o x e calcular os respectivos y, ok? Tá aí, ó, se o x for menos 2, fica 2 elevado a menos 2, que é 1 sobre 2 ao quadrado, né? Inverte a base e eleve aí o denominador a um expoente positivo, troca o sinal do expoente, que dá 1/4, que é 0,25. Bom, e assim continua, né? Olha aí a sequência de cálculos para todos os valores. Quando o x for menos 1, o y é meio. Quando o x for 0, o y é 1. Quando o x for 1, o y é 2. E, finalmente, quando o x for 2, 2 ao quadrado dá 4. Temos aí um conjunto com 5 valores, da mesma forma que o anterior. Ok? Então,
Fechando aí, só o resuminho na tabela, para nós finalizarmos. Esses pontos, da mesma forma que o caso anterior, foram lançados no gráfico e uma curva passando pelos pontos define aí uma função exponencial, ok? E nesse caso, a função exponencial, ela é, como já havíamos adiantado, ela é uma função crescente. É um tipo de função que mostra, por exemplo, um crescimento exponencial. Perfeito? É isso aí.